Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós estamos numa série sobre o avivamento e eu tenho certeza que você já ouviu palavras poderosas que saíram deste altar, deste púlpito. Se você ainda não ouviu, você pode acessar o YouTube e encontrar as ministrações do pastor Adalberto, pastor Tiago, pastora Susan também fala sobre avivamento, pastor Rude e outros pastores e pastoras que estiveram aqui com a gente. Acharam? Amém? Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu estava estudando um pouquinho sobre Atos e o capítulo 2, e o que me chama atenção é o quanto de riqueza que Lucas, o escritor desse livro, nos traz. Eu já disse aqui na minha última ministração que eu amo ler aquilo que Lucas escreve, porque ele é muito rico de detalhes, talvez pela sua cultura, por ser um médico, por ser estudado. Ele conseguia colocar no papel as riquezas e os detalhes de uma forma tão linda que enche o meu coração. Atos dos Apóstolos, ele é um livro muito rico e cheio de vida. Lucas, ele fala sobre a vida de Jesus e Lucas fala sobre a vida da igreja. Como a igreja saiu de Jerusalém e chegou até os confins da terra, chegou até Roma, um grande império. Hernandes Dias Lopes diz que Atos é um livro comparado a uma dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha a porta dos 4 evangelhos e abre a porta para as epístolas. Calvino chama o livro de grande tesouro. Achei tão lindo essa expressão de Calvino quando ele diz que Atos é um livro que carrega um grande tesouro. Eu quero convidar você, quando sair daqui, amanhã no seu devocional, trazer o livro de Atos para o seu devocional, para a sua vida, porque ele é cheio de riqueza. Você irá receber muitas revelações da parte de Deus. Lucas não coloca aqui os apóstolos no centro do palco, e sim é o Senhor Jesus que está no centro do palco. É Jesus quem fala e é Jesus quem faz. Os homens são instrumentos, mas é Jesus o agente de todo o livro de Atos. Se eu fosse dar um título para essa ministração, eu diria: Marcas de um verdadeiro avivamento. Quero que você caminhe um pouquinho comigo nesse estudo para encontrar aqui marcas que definem se essa igreja carrega o avivamento ou se ela caminha para o avivamento. O que essa passagem do livro de Atos, capítulo 2, nos ensina? A Bíblia conta a história que Jesus, ele se despede dos seus discípulos, ele se despede dos seus seguidores, de sua mãe, de seus irmãos, e ele diz assim: olha, vocês permaneçam em Jerusalém. Vocês não saiam de Jerusalém. Porque eu vou, mas o Espírito Santo de Deus, ele descerá sobre vocês. E ele virá com um poder, ele virá como um fogo.
E ele fala: olha, vocês lembram que João Batista batizava com águas, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus, e esse batismo será com fogo, com poder. E os discípulos, e ali Maria, você vai ver que a última vez que Maria é citada, a mãe de Jesus, os seus irmãos, que ainda não criam muito, estavam assim, eles estavam ali todos reunidos no tabernáculo, esperando a promessa se cumprir. Jesus, ele partiu, mas ele deixou uma promessa, que o Espírito Santo desceria aqui na terra e ficaria com os discípulos, ficariam com as pessoas, ficariam comigo e com você. E agora nós estamos diante de um quadro. Está acontecendo uma festa na cidade de Jerusalém. É festa das primícias, é festa dos tabernáculos, é festa do Pentecoste. E ali há uma movimentação em Jerusalém. A Bíblia diz que havia muitas pessoas e de muitos lugares, muitas línguas diferentes naquele lugar, vários idiomas. E a Bíblia relata também que eles permaneciam ali, todos aqueles 120 pessoas reunidos em um só lugar, esperando o Espírito Santo de Deus. E o tempo se passou, mas eles continuavam ali. A festa acontecia lá fora, mas eles continuavam ali. E eu quero convidar você a parar um pouquinho e pensar: qual é a marca de um avivamento? Ou quais são as marcas que nós encontramos nas igrejas, que nós encontramos nas pessoas, nas famílias que carregam ou que estão gerando um avivamento? A primeira marca que eu quero mostrar para você é que eles estavam unidos, todos no mesmo lugar, em um só propósito, em um só coração. Uma igreja que carrega o avivamento, uma igreja que está gerando o avivamento, ela é unida. Nós vimos aqui o que a Sarinha acabou de falar, pediram lá no grupo, podem ajudar essa mulher, e de repente todo mundo estava pronto ali para ajudar. Ninguém sabe quanto que as pessoas doaram, se era 10 reais, se era 100 reais, se eram 1.000 reais, não importa, mas todos estavam unidos no mesmo propósito. A igreja que carrega a marca do avivamento, ela é unida. Em Atos capítulo 2 e 1 diz assim: aproximou-se o dia de Pentecoste, a festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lucas, ele vai enfatizar esta palavra, que eles estavam todos no mesmo lugar. Isso é muito lindo, isso é muito precioso. Algo sempre acontece quando um grupo de pessoas se ajuntam com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo coração, com o mesmo fogo queimando dentro do peito. Eles não saíram de Jerusalém. João Batista batizou eles com água, mas agora eles estavam esperando o que Deus prometeu, o que Jesus avisou, que o fogo do Espírito Santo desceria sobre eles. Faltava pouco tempo, mas eles continuavam ali. Eles estavam juntos no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma casa. Eles estavam na obediência, porque Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém. Eles estavam na oração. Algo sempre vai acontecer quando o povo se reunir em oração.
e eles permaneciam no mesmo lugar. A igreja que está carregando, a igreja que está gerando um avivamento, ela é unida. Eles param de viver no eu e começam a viver no nós. Eles conseguem entender que não é mais o meu ministério, mas a nossa causa. Não é mais aquilo que Deus chamou eu para fazer, mas é aquilo que o Senhor chamou a igreja para fazer. Quando uma igreja está carregando o avivamento, quando uma igreja está se preparando para receber algo poderoso da parte de Deus, ela caminha na unidade. Ela caminha na unidade. Eles estavam todos reunidos em um só lugar. Vocês lembram da Torre de Babel? Havia um povo que falava a mesma língua, que tinha o mesmo propósito, e o propósito deles era chegar até o céu. E Deus olhou lá de cima e falou: opa, um povo unido, um povo com o mesmo propósito, um povo falando a mesma linguagem, eles conseguem qualquer coisa. Então eu vou destruir esse povo. E Deus veio e destruiu a torre, e eles ficaram confusos, confundiram a sua linguagem e não construíram mais nada. O que eu quero que você entenda nesta noite: nós precisamos viver, nós precisamos entender que para gerar este avivamento, que para viver um reavivamento, nós precisamos caminhar na união, nós precisamos caminhar em um só propósito e em um só coração. Não é mais a minha causa, não é mais a tua causa, não é mais a placa da minha igreja, não é mais a placa da sua igreja. Não, é o propósito. E qual é o propósito de Deus? Qual era o propósito aqui que Jesus deixou para os seus discípulos e para aquelas 120 pessoas que estavam ali, ansiosos pelo Espírito Santo? O propósito é que eles vivessem algo sobrenatural. O propósito é que eles entendessem que não era mais sobre Pedro, ou sobre Paulo, ou sobre João, ou sobre aquele que traiu, aquele que não traiu, mas sim o propósito, a unidade. Eles estavam vivendo em unidade. Quantos milagres a igreja quer viver já experimentou na unidade? Quantos milagres a igreja de Jesus já experimentou quando o povo se levanta e ora por uma causa, ora por um propósito? A Gabi, da irmã Geni, do irmão Fábio, se afogou, ficou 5 minutos debaixo d'água. Mais de 5 paradas respiratórias, paradas cardíacas. E o povo ficou na frente do hospital. Essa igreja ficou na frente do hospital. Quantos dias? Não lembro. Mais de 10 dias. Na frente do hospital, clamando. Quando a igreja se une em só propósito, a mão de Deus se move. Quando a igreja de Deus se une para uma causa, o milagre de Deus acontece. A Gabi está aqui com 14 anos, curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando a igreja se une em oração, as coisas acontecem. Eu me lembro quando eu era criança, na igreja do meu avô, lá no Jardim das Flores. Na esquina da igreja tinha um bar. E esse bar incomodava o culto. Era a hora do culto, eles colocavam um som tão alto, Rude, tão alto, que era impossível ficar conectado no som. A gente que era adolescente passava o culto todo cantando as músicas do bar. Tinha que ficar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, porque estava cantando a música do bar. E meu avô, um homem muito sábio, pastor Benedito Ribeiro de Moraes, 17 anos pastor na mesma igreja.
ia lá, conversava, eles abaixavam o som, no outro dia o som estava alto de novo, e aquela luta. Um dia meu avô pegou o microfone e falou: igreja, não tem nada que detenha aquilo que Deus quer fazer aqui, mas nós precisamos se posicionar. Se levanta a igreja, e agora vire a mão para lá, ó, lá para a esquina. E todo mundo virou a mão para a esquina, e lá a gente começou a orar, e ele dizia assim: nunca mais, nada que for colocado aqui, que for para atrapalhar o nosso culto ao Senhor, irá prosperar. Irmãos, aquele bar da noite pro dia se fechou, lembra, tia? Lembra, tio? Se fechou aquele bar, o som acabou, e se colocaram muitas outras lanchonetes, muitas outras coisas ali. Quando colocava o som alto, aquilo falia. Há poder na oração, mas há poder, muito poder, quando a igreja se une em oração. E esse é um sinal que a igreja carrega o avivamento. Este é um sinal que a igreja está esperando o reavivamento, quando ela se une em oração. Então, quando o pastor dessa igreja convidar você, venha para as 12 horas de oração, venha para a oração de manhã, venha para as 24 horas de oração. Irmão, se levanta em oração, ouça esse clamor, porque Deus quer fazer algo sobrenatural. Deus quer fazer algo sobrenatural, mas depende da nossa união. Que nós possamos viver como igreja de Jesus esse entendimento, que o livro de Atos, principalmente o capítulo 2, possa ser um espelho para a nossa igreja e um espelho para a nossa casa. Uma casa dividida não prevalece. O marido pensa de um jeito, a esposa pensa do outro, os filhos estão caminhando para um outro lugar, não vai prosperar. Mas quando uma casa tem o mesmo propósito, quando uma casa tem só um caixa, quando uma casa tem o mesmo ensinamento para os filhos, quando uma casa é alinhada pela palavra de Deus, eles caminham num só propósito, eles caminham num só entendimento, essa casa vai viver um reavivamento. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? É sim, a igreja de Atos é o nosso espelho de uma unidade em oração que trouxe o avivamento para aquele povo. Nós podemos viver isso. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Satanás fará de tudo para dividir a tua casa. Satanás fará de tudo para dividir você e o seu marido. Satanás vai fazer de tudo para dividir a sua liderança. Por quê? Porque ele sabe que uma coxa de retalho é um prato feito para Satanás agir. Mas quando nós caminhamos em unidade, nós vamos viver algo sobrenatural. As consequências de uma igreja que caminha na unidade: essa igreja será ouvida. Eu quero repetir para você. Uma igreja que caminha na unidade é uma igreja que será ouvida. Atos capítulo 2, versículo 6 diz assim: ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Que voz? E quem ouviu? Que voz era essa? Que barulho era esse? E quem ouviu? Quando você estudar um pouquinho sobre esse tema, ou sobre esse texto, você vai lembrar, você vai ver que eles estavam ali reunidos em oração. Havia uma festa lá fora. Muitas pessoas, gente de todos os lados. Você acha que eles estavam percebendo que ali tinha um povo reunido?
Você acha que alguém se tocou que ali havia um povo que estava orando e fazendo algum movimento? Não, eles estavam vivendo as suas vidas, eles estavam vivendo aquele momento. Imagina você preparar dias com sua família de viagem. E agora você quer comer das comidas daquela festa, agora você quer participar daquele momento, agora você quer fazer compras. E você não está se importando com um grupo de pessoas, uma minoria de 120 pessoas que estão ali reunidos, orando. Mas a Bíblia diz que foi de repente. Foi de repente que veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. Veio do céu um barulho. Eu fico imaginando que barulho foi esse. Eu fico imaginando que som foi esse que eles ouviram. Eles não estavam como os discípulos preparando os ouvidos para ouvir alguma coisa. Eles não estavam conectados no céu esperando ouvir, prestando atenção no movimento, na atmosfera. Não! Eles estavam vivendo as suas vidas, eles estavam curtindo aquele momento. E foi de repente que eles ouviram um som que veio do céu. Uma igreja que se une em oração, ela será uma igreja ouvida. Uma igreja que se une em um só propósito, ela será uma igreja ouvida. E isso encheu meu coração. Foi de repente, foi do céu, mas o som foi tão alto, foi tão grandioso que todo mundo ficou parado. E olha, da onde vem isso? O que é isso? O que está acontecendo? Os discípulos estavam fazendo a mesma coisa há dias. Eles estavam no mesmo lugar. Quantas vezes algumas pessoas chegaram para você na sua caminhada cristã e falou: meu Deus, como aconteceu isso? Meu Deus, mas me dá receita. E você diz: meu Deus, mas não tem receita. Porque foi de repente. Aconteceu de um jeito sobrenatural. Porque esse é o sinal de uma igreja que carrega o avivamento. Esse é o sinal de uma igreja que está caminhando para receber algo extraordinário. É de repente. E o povo que estava ali, com certeza muitos deles tinham ouvido a respeito de Jesus. Com certeza muitos deles, porque a Bíblia diz que haviam homens ali tementes a Deus. Eles já ouviam falar sobre os milagres, sobre as curas. E eles também ouviam dizer que ele morreu e que ele ressuscitou. Talvez alguns deles tinham ouvido que os discípulos e mais algumas pessoas estavam no tabernáculo esperando algo acontecer. Mas eles sabiam, mas os seus ouvidos estavam tapados. E uma igreja que se torna relevante, os ouvidos dos ímpios, os ouvidos dos incrédulos, os ouvidos daqueles que tapam os seus ouvidos e não querem ouvir, a voz chegará até eles. Eles estavam vivendo um momento tão tranquilo, mas de repente eles ouviram um som. E esse som não foi direcionado ao povo, esse som foi direcionado àquela casa e encheu aquela casa e atraiu a presença daquelas pessoas. Uma igreja relevante, ela vai ser ouvida. Talvez você está aqui hoje pensando: o meu ministério não está fluindo, as coisas não estão acontecendo. Mas entenda que Deus, Ele tem algo natural e sobrenatural para fazer no seu ministério, algo natural e sobrenatural para fazer na sua casa. E quando você entender o que a
Atos dos Apóstolos estão nos ensinando, o que o capítulo 2 está nos ensinando, que é na união, que é na oração, você vai ser ouvido. Mas pastor, eu não quero ser ouvido. Sim, você quer ser ouvido. Você quer ser ouvido pelos teus filhos, você quer ser ouvido pelo teu esposo, você quer ser ouvida pela tua casa, você quer ser ouvido para aqueles que caminham perto de você. E Deus quer te fazer ser ouvido. O propósito dele é que você seja relevante, que as pessoas sejam atraídas até você e arranque de você aquilo que você está aqui dentro ardendo. Você, a sua casa, a sua igreja vai viver este avivamento. Jesus precisa voltar a ser o centro das nossas pregações. Jesus precisa ser o centro das nossas pregações. Jesus precisa voltar a ser o centro da sua vida, o centro da sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus voltar a ser o centro da sua igreja, quando Jesus voltar a ser o centro da sua vida, quando Jesus voltar a ser o centro da sua família, você será ouvido. A sua empresa, que é tão pequenininha, tem tantas melhores do que a sua, de repente vão começar a ouvir de você. Mas eu não tinha muitas pessoas que me seguiam, eu estou falando na vida. Mas de repente Deus tem colocado pessoas do meu lado. De repente eu estou compartilhando da palavra. De repente eu estou compartilhando de tudo aquilo que Deus tem para outras pessoas através da minha vida. Outras pessoas estão sendo curadas. É porque de repente você vai se tornar ouvido. Nós sempre falamos aqui, se essa igreja hoje deixasse de existir, sentiriam a nossa falta? Foz do Iguaçu sentiria a nossa falta? As pessoas que precisam de um agasalho, que precisam de comida, ou que precisam de um destino, precisam de uma água para pagar, uma luz, sentiriam a nossa falta? Uma igreja que carrega o avivamento, uma igreja que está se preparando para um reavivamento, ela precisa ser ouvida. Se prepara a igreja, se prepara a igreja para ser ouvida. A igreja que está gerando avivamento, ela é unida e através da união ela é ouvida. E depois que ela é ouvida, ela é vista. Atos 2:12 diz assim: todos se maravilhavam, estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Agora eles não estão mais apenas ouvindo, eles não estão apenas assustados com o som que saía lá de dentro, ou com o som que encheu aquele lugar. Eles já estavam dentro do tabernáculo, já estavam em volta do tabernáculo, e eles estavam ali olhando o que estava acontecendo. E eles ficaram maravilhados, porque o texto diz que eles falavam em outras línguas e que tinha fogo sobre a cabeça deles. O Espírito Santo tinha descido, a promessa de Deus tinha se cumprido. E ali, aqueles 3.000 homens, 3.000 mulheres, 3.000 pessoas, não importa, eles estavam sendo impactados por aquela igreja que nascia, por aquela igreja relevante.
estavam sendo atraídos. Uma igreja que está gerando algo no Senhor, ela precisa ser vista. Ela precisa ser atraente, não repelente. As pessoas precisam fazer fila, não por causa da pandemia, porque não tem mais como fazer inscrição, mas elas precisam fazer fila de tanta fome para ouvir o que está sendo pregado aqui dentro. Elas precisam fazer fila para entrar de tanta curiosidade para saber qual é o barulho que está acontecendo aqui, o que esse povo tem de diferente. Nós temos vivido um tempo diferente, um tempo difícil. Jesus está voltando. Cada dia que passa é mais difícil ser igreja. As coisas estão se apertando e você precisa decidir de que lado você está. Ou a palavra é tudo na sua vida, ou ela não é nada. Eu convido você, Igreja de Jesus, a entrar neste lugar, a entrar nesta causa, entendendo que nós temos um propósito, nós temos um chamado como Igreja de Jesus. Quero viver, tem um propósito nessa cidade, tem um propósito no Brasil, tem um propósito para fora do Brasil, e Ele te convida, vem fazer parte desse propósito. Mas para isso você precisa caminhar na oração, na união, para ser ouvido e para ser visto. Porque não adianta ser igreja se não tiver uma fila ali fora de pecadores querendo entrar. Eles entraram naquele tabernáculo de curiosos. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Mas o que é isso? E quando eles chegaram lá, todos falavam em outras línguas. Um detalhe: eles estavam pregando, eles estavam falando sobre o amor de Jesus na língua que aquele povo conhecia. Não vou entrar no mérito da questão das nossas línguas de hoje, da língua daquele... Não quero entrar nisso, só quero que você entenda que eles estavam vivendo algo sobrenatural. Era um milagre. Mas ali, naquele lugar, naquele momento, Jesus não escolheu Jerusalém à toa. Jesus não escolheu durante a festa trazer o avivamento. Não, Ele tinha um propósito de incendiar corações, de incendiar vidas, para que a sua palavra fosse enviada. Qual é o propósito que Ele te traz aqui todos os dias? Qual é o propósito que você tem em vir aqui todo domingo? Encargo de consciência? Porque sua mãe mandou? É porque já acabou a pandemia, não tenho mais desculpa para dar para o meu pastor? O que você está fazendo aqui? Ele tem um propósito na sua vida, é incendiar teu coração, te sacudir. Oh, Shandarana, Mandaranai. Os discípulos tinham todas as condições de verem Jesus subindo, irem fazer discípulos, ir fazer missões. Mas eles precisavam de um revestimento. Eles precisavam de fogo. Eles precisavam de poder. Jesus tem para nós esse fogo, Jesus tem para nós esse poder, porque para este tempo, para esse momento, para o que nós estamos vivendo como a igreja, você precisa entender que o teu coração precisa estar avivado. Não dá para viver uma vida de mornidade, uma vida gelada, uma vida sem compromisso, uma vida sem mudança. Tem um propósito você estar aqui.
Existe um propósito de você ter chegado aqui nesta noite. E o propósito é encher o teu coração de fogo, é encher o teu coração de visão, é fazer você profetizar as nações, é você ir aonde Ele te mandar e fazer discípulos. Esse é o propósito. Os discípulos precisavam receber aquele poder, aquele fogo. Aquelas pessoas que estavam ali começaram a ouvir aquelas línguas e elas sabiam que eles não sabiam falar o seu idioma e eles ficavam maravilhados com aquilo. Deus usou a língua. É língua materna que fala? Materna? Não, língua... É materna, né? Deus usou a língua materna. Se você conversar com um psicólogo, ele vai dizer que a terapia não funciona muito bem se você tiver um terapeuta que fala o seu segundo idioma. Você precisa fazer terapia com alguém que fala o seu idioma natal, o seu idioma de origem. Porque o seu idioma de origem é o idioma do seu coração. Lembra, tio Léo, lembra, tia, quando vocês estavam fazendo missões no Uruguai e vocês falavam o espanhol, mas de repente, quando vocês ouviam algo em português, o que o coração fazia? O coração acelerava. Quando você está fora do país, você está lá tentando, enrolar outra língua, que é o meu caso, e de repente você ouve alguém falar em português, é de longe, mas é um sussurro. Você já escuta. E Deus, Ele é tão lindo. Isso. Quando nós fomos se vacinar, nós estávamos tentando falar e explicar para aquele povo lá em Miami que nós não tínhamos endereço para poder se vacinar. Aí pegamos o celular e falava no celular e traduzia. A moça não entendia nada, é aquela bagunça. E de repente, a gente falando, de repente apareceu alguém lá e disse: oi, pode deixar que eu falo com eles. Meu Deus do céu, nosso coração já acelerou. Meu Deus, é alguém que está falando nosso idioma. Uma alegria, uma satisfação, encaminhou todas as coisas, nos vacinou. O que eu quero que você entende é que Deus, Ele tem carinho com você. Deus, Ele tem cuidado com você. Ele sabe a forma que você vai entender. Ele sabe qual que é o teu idioma. Ele sabe qual que é a tua casa. Ele sabe quem é a sua mãe. Ele sabe de onde você saiu. E Ele está dizendo para você hoje: eu tenho pressa contigo. Cumpra o propósito do ID. Chega de viver de banco em banco da igreja. Muda de vez em quando para a fila de trás. Chega. Nós temos tantas facilidades para levar a palavra e o que você tem feito. Uma igreja que está gerando o avivamento é uma igreja atraente. Ela será vista. As pessoas têm que chegar nessa cidade, têm que ouvir falar da Quero Viver. As pessoas têm que chegar nessa cidade e têm que querer ver o que Deus está fazendo. Mas tem um povo maluco, mas tem um povo que roda aí 24 horas orando e clamando. Tem um povo que está cheio do poder de Deus. Quem é esse povo? As pessoas no teu trabalho, elas têm que ser atraídas para você. Ele carrega algo, ele tem algo diferente, mas não é aparência, não, porque hoje está quase tudo igual, mas não é aparência, ele carrega um fogo dentro do coração. Nós como igreja precisamos ser vistos, precisamos estar dando frutos. Precisamos estar gerando algo sobrenatural, onde as pessoas, onde os pecadores passem pela porta da frente. A Sarinha nem sabia que eu ia falar sobre isso, mas passam na porta da frente da igreja e elas tombam
elas são libertas, elas são curadas, elas são revestidas, o seu casamento muda, o seu filho é resgatado, porque é uma igreja pulsante. E Deus tem isso para você, Deus tem isso para a tua casa. Amém? Uma igreja, um povo, uma família que quer viver um reavivamento, que quer viver algo sobrenatural, algo que ninguém pode parar, como o vento, ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, só sabe que ele está soprando. Você pode querer, sopra aqui, vento, sopra, não, sopra não, eu quero soprar aqui. O vento é livre. É por isso que na descida do Espírito Santo tinha vento, porque a nossa igreja tem que ser livre. Ninguém pode amarrar a nossa pregação, ninguém pode dizer o que nós devemos, o que nós não devemos pregar. Menino é menino sim, menina é menina sim, casamento é entre homem e entre mulher sim, e nós vamos pregar a verdade sim. Oh, Xandarai, Drokoto Xandarana, e as coisas vão apertar e você se prepara, igreja. Se prepara, igreja. Se prepara para viver tudo isso. Nós precisamos de uma igreja que tenha fogo, uma igreja que queime, uma igreja que não seja gelada, fria. A organização é ótima e nós precisamos crescer todos os dias. Cada dia que se passa, nós nos tornaremos melhores em organização, em agendas. Cada dia seremos melhores porque estamos nos esforçando para isso. Mas a igreja de Jesus, ela é livre. E o vento sopra onde quer e o seu fogo queima. O fogo queima na igreja. No versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. 3. E viram línguas repartidas como que de fogo. Eu parei um pouquinho para pensar sobre a figura, sobre o símbolo do fogo. E eu achei tão impactante isso. Eu achei tão relevante pensar um pouquinho sobre isso. Entenda, quando Pedro nega Jesus, ele está onde? Na frente do fogo. Quando Jesus quer resgatar Pedro, o que ele faz? Acende um fogo. Quando o tabernáculo é erguido, o que desce do céu? Fogo. Quando Moisés está no meio de uma sarça ardente, em Êxodo 3 e 2, o que aparece? Fogo. Fogo simboliza poder, autoridade. O fogo tem o poder de purificar, mas o fogo também tem poder de aniquilar. Esse fogo não pode sair do meio do povo de Deus. Se você se encontra frio, se você se encontra numa geladeira, se você se encontra de uma maneira que tanto faz, tanto fez, você precisa pedir para que o Senhor Jesus taque fogo no teu coração. E nós estamos vendo que essa igreja, que é um espelho para a nossa igreja, ela está cheia de fogo. Havia fogo
sobre a cabeça de cada um daqueles homens e daquelas mulheres. Você pode imaginar a cena? Perguntaram para um avivalista: como podemos viver um avivamento ou um reavivamento? E ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Quando os gravetos secos começarem a pegar fogo, até a lenha verde vai arder. As nossas pregações, o nosso louvor precisa estar encharcado de fogo. É muito boa a teologia, é muito bom os estudos, é muito bom que nós vamos receber amanhã um mergulho pela palavra, mas sempre será desnecessário tudo e qualquer coisa se o nosso coração não estiver cheio de fogo. Eu estudei há 21 anos atrás, fiz o seminário e agora estou fazendo o segundo curso de teologia. E de nada vai adiantar se meu coração não arder por Jesus. De nada vai adiantar se meu coração não arder pela conversão de almas. De nada vai adiantar se o meu coração não arder por amor à igreja de Jesus. Então entenda, Ele quer que você viva algo sobrenatural. Ele quer avivar o teu coração. Ele quer avivar a tua igreja, você que está ouvindo. Ele quer te reavivar, pastor, você que está me ouvindo. Ele quer colocar fogo no seu sermão. Mas você precisa entender que você precisa buscar esse fogo. Você precisa buscar essa chama. O fogo é luz, o fogo aquece. O fogo coloca para correr as cobras. Vocês lembram? Quem foi? Atos capítulo 28. Quem é, amor? Não, onde está escrito? Oh, Atos capítulo 28. Paulo estava fugindo do frio. Ele acende uma fogueira. E de repente é mordido por uma serpente. Aonde tem fogo, a serpente tem que fugir. Muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades. Muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida que somente o fogo vai revelar. Somente o fogo, a tua teologia não vai revelar nada. O teu conhecimento não vai revelar nada, mas o fogo que ilumina, o fogo que mostra, o fogo que queima, esse vai revelar. É por isso que você precisa sair desse lugar de morno e deixar Jesus queimar o seu coração. Jesus te convida. Jesus te convida. João Batista já havia dito: vai chegar um dia, eu batizo vocês na água, mas vai chegar um dia que o Espírito Santo vai descer com poder, vai descer com fogo e vai encher a sua casa, vai encher o seu coração. Você precisa entender que para este tempo que nós estamos atravessando, você precisa viver um reavivamento. Se coloque de pé nesse momento. Irmãos, enquanto a pastora Lara estava pregando, eu estava lembrando que essa semana, segura aí, irmão, segura só um minutinho, olhe para cá. Jesus recolheu o pastor que me consagrou a evangelista, que fez o meu casamento, pastor Iris Goulart de Seixas. E o pastor Iris era uma pessoa muito calma, pregou aqui na igreja. Mas ele dizia, sempre ele dizia: você pode fazer muita coisa com o conhecimento, mas você pode viver o extraordinário com o fogo do Espírito no seu coração. John Wesley, ele dizia: coloque fogo no seu sermão
ou coloque seu sermão no fogo. Porque palavras, por mais elaboradas que sejam, a igreja precisa voltar a brilhar os olhos, a celebrar Jesus com vida. Quando entrar daquela porta para dentro, dizer assim: Jesus, pode ser a última reunião. Eu não quero perder nada, eu quero viver tudo com intensidade da última noite, com a vibração do último movimento, da última glória. E eu quero profetizar uma coisa que é bíblico aqui: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Não haverá avivamento na desunião. Não haverá avivamento numa coxa de retalho que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, não. Por isso nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos estar juntos no mesmo lugar. Isso fala do mesmo propósito, da mesma visão, do mesmo entendimento. E aí, então o fogo vai descer. Irmãos, essa igreja, ela nasceu para ser uma resposta para essa cidade. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei aqui nesse ambiente. O Jefinho estava aqui. Pastor Rude estava aqui. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei aqui nesse lugar. Essa igreja está nascendo para ser uma resposta para essa cidade. Está sendo, mas isso é só o início. Deus vai avivar a sua igreja. E nós precisamos orar, porque o horário já foi embora. Mas o que a pastora Lara pregou aqui não é uma palavra, é uma sentença sobre a nossa vida. Nós precisamos colocar fogo no sermão. Precisamos voltar a chorar, a vibrar por Jesus, a acreditar que Ele está no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja. Essa é a casa dele, você concorda com isso? Dê um grito de glória essa noite, aplauda o nome dele mais alto que você puder. Oh, aleluia! Para você que entrou aqui sem esperança, desanimado, triste, abatido, talvez você estava como Pedro. Eu traí, eu neguei. Olha, eu estou aqui, esperando esse tal do avivamento, mas eu nem devia estar aqui. Mas quando o Espírito Santo desce, ele é reposicionado para um lugar de liderança, para um lugar de liderança. Jesus quer te reposicionar. Você que já foi pastor, ou que cuidava de pessoas, você que já cantou, você que um dia cuidou de jovens, você que um dia ocupou esse altar, ele tem um propósito para a tua vida. E as pessoas começam a dizer: o que está acontecendo aqui? Vocês estão bêbados. E Pedro diz: não, é o que Joel profetizou. É o que Joel profetizou. Se a palavra encontrou você essa noite, não é você que encontrou a palavra, é a palavra que encontrou você. É a palavra que toca você, é a palavra que muda você, é a palavra que ativa você. Esse fogo está queimando, o fogo nunca dorme, o fogo nunca se apagará. Oh meu Deus! Se a palavra encontrou você e você está dizendo: é comigo isso, pastor. A gente vai orar agora. Se essa palavra tocou teu espírito, sai do seu lugar, vem aqui perto pra gente orar mais próximo. Sabe quando tem fogo, os gravetos se ajuntam. Se essa palavra te tocou, sai do seu lugar, vem aqui perto de nós. Nós queremos orar. Ore agora, igreja. Sim. E este rei veio a mim. Escute. Talvez faz muito tempo que você não sente nada. Muito tempo que você não chora. Muito tempo que você não ouve Deus. Muito tempo que você não ora em línguas. Oh, é com você que Deus está falando essa noite. Ele quer aquecer as páginas do seu coração. Ele quer te fazer perder o sono por Ele.
Ele quer fazer teu olho brilhar de novo. Sai do seu lugar, vem aqui perto de mim, eu quero orar por você. Sim, há coisas acontecendo aqui. Venha mais perto, vem. Nós vamos orar agora. Sim, nós vamos tocar o chofar mais uma vez. Oh! Ele sorrindo me disse: fogo nunca dorme! Adora a igreja! nunca apagará. Sim! Jogar a baixura e cantar as férias. Você que está aí na internet, o fogo nunca dorme. Eu quero dizer uma coisa aqui, pastor Rudy. Segura um minutinho. Escute o que eu vou dizer essa noite. Escute. Eu respeito todas as pessoas. Cada pessoa tem um jeito. Deus tem uma multiforme graça para levantar pessoas. Mas escute o que eu vou dizer. Em um mover do Espírito Santo, Pedro, que negou que estava perto da fogueira, em um mover do Espírito Santo pregou, e 3.000 seguidores. Você não precisa comprar seguidores, você precisa de um mover do Espírito de Deus. Num outro mover do Espírito, 5.000 seguidores, do dia para a noite, do dia para a noite. Tinha algo tão grande dentro de Pedro que ele influenciou uma geração. Porque o fogo nunca dorme. Eu quero pedir para a igreja levantar as mãos e dizer: queima fogo, queima o pecado, separa o ouro do vil, do profano. Orabacaxê, manda lavaçu. Isso. A igreja de mãos erguidas aos céus, proclame a santidade de Deus. Proclame um tempo de renovo, de restauração. Diga para Deus agora, irmão: toca-me com a tua glória. Toca-me com a tua glória. Toca a tua igreja, Jesus. Toca a tua igreja, Jesus. O teu nome. Sim. Toca nossas casas, Jesus. Toca nossos filhos, Jesus. Toca nosso ministério, Jesus. Oh! Adora, irmão, adora. Você que faz tempo que não ora em línguas, ore agora. Levantamos o teu nome. Sim. Sim. Mais alto. Levantamos o teu nome. Cheira bacalabadara basura e andara bastérias. Fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Sim. Apagará. Não. Sim. Deus nunca morre, Deus Sim. nunca é vencido. Senhor, Nunca é vencido. oramos por cada Pedro. Oramos por cada um que será útil nessa estação. Oramos pelos jovens que serão levantados. O Senhor é um Deus geracional. Oramos, Senhor, pelos próximos pregadores que serão levantados nessa casa. Oramos pelos pastores que serão levantados nessa casa. Oramos, Senhor, pelos ministérios de louvor, Senhor. Não dá para cantar, pô,
hábito, não dá para tocar por hábito. Queima-nos com a tua glória. Separa o vil do profano, o profano do ouro. Oh, sim, sim. Ativa a tua casa, Senhor. Ativa o teu povo, Senhor. Sim. Declaramos, Senhor, que pessoas sejam acordadas de um sono, que pessoas sejam levantadas de uma cama. Oh, cura-nos, cura-nos, restaura-nos, limpa-nos. Confessamos o teu nome acima de todo nome. Declaramos: o Senhor é Senhor dessa casa. O Senhor é Senhor dessa casa. Sim. Em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que essa semana seja uma semana incrível. Que a tua quinta-feira seja uma quinta-feira incrível. Que essa madrugada você seja acordado para orar, para ler a Bíblia. Que volte a fome, que volte a sede, que volte a brilhar os olhos, que volte a acreditar em milagres. Que todo sentimento progressista, liberal, que quer roubar você de um genuíno evangelho, seja quebrado e o fogo queime na sua casa, queime na sua família, queime o coração dos seus filhos, dos seus netos, queime nessa próxima geração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus, as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos e cada um. Só quem crê diga amém. Deus é bom.